A continuación, a nuestra siguiente conferencia, Tecnología que simplifica, acelerando la transformación bancaria para enfrentar la nueva revolución de inteligencia artificial. Así que, por favor, ya damos esta bienvenida a Juan Pablo Cuevas, por favor, y a Adriana Brilante, ¿sí? Experta en tecnología. Bienvenidos. Hola, hola, buenos días. Primero quiero darles las gracias porque el esfuerzo que están haciendo de estar aquí el último día es extraordinario. Así que gracias a todos. Les voy a contar un poco cómo vamos a hacer el panel, cuál es la idea. Vamos a tener un poquito de conversación, vamos a hablar con Adriana, yo se los voy a presentar ahora. Esto es para que parezca tequi nomás, ¿ok? Me traje el iPad aquí, pero el problema de la tecnología todavía no nos arregla los ojos, así que vamos a usar los anteojos. Primero les voy a presentar a Adriana, voy a hablar un poco de Banco Neón, vamos a conversar un poco lo que es Symmetric para que vean cuál es la integración, por dónde entra, y después vamos a hacerle una serie de preguntas a Adriana. Entre medio les voy a comentar un poquitito qué es lo que está pasando con inteligencia artificial, qué hay de robótica, qué hay de los neural network y cómo enganchamos eso hacia las preguntas. Primero, Adriana es partner y head responsable de finanzas digitales de Banco Neón. Ella es licenciada en tecnología, cuenta con un MBA en gestión empresarial y además es certificado Black Belt. O sea, para todos los que hicimos Six Sigma un tiempo atrás, es un placer tener un Master Black Belt acá. Lo interesante de Adriana para todos ustedes es que ella es un ex banquero de banca tradicional. Ella trabajó durante muchos años en Itaú, después trabajó en Chubb. Y ahora está a cargo de todo lo que es la parte de finanzas digitales de Banco Neón. Banco Neón es el segundo unicornio más grande que hay en Brasil. Es un banco 100% digital que está transformando todo lo que es tecnología. Banco Neón nace como una fintech brasilera, fue fundado en 2016. La misión es bien interesante, fíjense lo que dice, es unir tecnología y diseño para rediseñar y simplificar la experiencia financiera de sus clientes. Creo que todos los bancos están en algún minuto buscando esa necesidad de simplificar las cosas para nuestros clientes y poder manejarlos de una manera distinta, buscando lo que es la satisfacción del cliente básicamente. La institución se especializa en la apertura de operaciones de cuentas corrientes, digitales, la emisión de tarjeta de débito, crédito y prepago. Pioneros en innovación tecnológica e interesante, con la incorporación de Pix, acaban de sacar un producto que es bastante tecnológico. En el app de, por ejemplo, Banco Neón, ellos pueden sacar una foto al QR Code o al Pix y el pago se hace automáticamente. Entonces, están aplicando todo lo que es tecnología y todo lo que viene en innovación porque tienen la flexibilidad para hacerlo. Les cuento un poco de Symmetric, porque si no después la gente de marketing me reta, no hablaste de Symmetric, JP, un desastre, ya se me cayó usted. Symmetric es una SaaS global, un software as a service que ofrece flexibilidad necesaria para afrontar los problemas de gestión y manejo de información. Básicamente está metido en todo lo que es la problemática de administración de data. Hoy día uno de los problemas más grandes que tenemos con todo lo que es la inteligencia artificial, el Gen AI, todo lo que está pasando con Embedded Finance, es que nos estamos llenando de data, ¿okay? A una velocidad que es exponencial. No se ve bien por todos los avances que tenemos de tecnología, pero el 2025 está proyectado que vamos a estar procesando en forma diaria más de 185 zettabytes. ¿Okay? Se las dejo ahí. A mí me costó mucho entender lo que era un gigabyte cuando mis hijos se reían y me pasaban los teléfonos nuevos. Cuando llegaron los terabytes más o menos los entendí, pero ahora estamos hablando de zettabytes. Es un número que es difícil de escribir y es un número que para imaginárselo es un edificio de más o menos 74 kilómetros hacia arriba. O sea, ese es el volumen de data que vamos a estar trabajando el 2025 y eso genera una problemática en todo el mundo. Los bancos que están preparados, los que no están preparados. Fíjese que al punto, a mí me interesa y con Symmetric estamos haciendo varias presentaciones con respecto a eso, así que me tuve que ir a educar. Acabo de terminar un curso en el MIT, donde nos pasaron toda la información y desmistificación de qué significa y qué tenemos hoy día, por ejemplo, en lo que es inteligencia artificial. ¿Cuáles son los modelos exitosos hoy día? Principalmente están los machine learning, que es en el fondo donde se le está enseñando al computador el comportamiento humano. Gracias a Dios, y hay que decirlo de esta forma, hay cosas que los computadores no pueden hacer y cosas que los humanos hacemos diferentes a los computadores, entonces son más eficientes. Dentro de ese curso lo interesante en el machine learning, lo que te muestran es que hoy día todos los desarrollos que están teniendo principalmente apuntan a automatizar
funciones que son rutinarias, cosa que pueda sacar a la gente de las cosas rutinarias, ponerlo en cosas más estratégicas y ocupar la tecnología. El ejemplo más claro de eso son los chatbots. Hoy día los chatbots están funcionando casi 100% con algún tipo de inteligencia artificial o machine learning, pero siempre tienen en la escalación un ser humano que es el que contesta, por ejemplo, las cosas estratégicas o lo que es más complejo, lo que el computador no puede ponerles valores. ¿Ok? Puedo entender. Tienes otro que es cuando te hablan de los neural networks, es básicamente la comunión entre lo que es la máquina y el ser humano. Los chatbots, de la manera que se están generando hoy día, el neural network, es porque la escalación la haces a alguien cuando la máquina no puede ir más allá. ¿Ok? Y así hay varios neural networks que están funcionando. Por otro lado tienes la robótica, que está avanzando muy fuerte. El caso más exitoso que hemos visto ahora último es Amazon, que cambió todas las estructuras en las bodegas que ellos tienen y pusieron a la gente, fíjate, ahora a manejar la logística de una manera diferente, pero los robots son los que mueven la mercadería de un rato para otro. Y con eso aumentaron la productividad. La robótica todavía está en la parte mecánica, está en la parte de movimiento de cosas. Y por último tenemos la ciencia ficción de Elon Musk, o el resto de las pruebas que se están haciendo con manejar en forma autónoma. No sé de algunos de ustedes quienes han estado en San Francisco últimamente, aparte que da una pena tremenda como está la ciudad, pero están los taxis que son autónomos. ¿Okay? Y los taxis autónomos están generando el gran debate que existe hoy día dentro de lo que es el mundo de inteligencia artificial, GenAI y todo lo que viene al futuro, que es un debate valórico. ¿Okay? Te ponen como ejemplo en estos cursos siempre, imagínate que tú vayas de pasajero en un auto autónomo de repente en la calle el auto va a una velocidad normal y se cruzan 5 personas frente al auto, o se cruzan niños, por ejemplo, que eso pasa constantemente a todos lados. La máquina no puede tomar una decisión valórica. Y lo que le estamos pidiendo a la máquina en ese minuto es que decida si atropella a los niños o te mata a ti al tirarse para un lado. Entonces viene todo un discurso valórico de en qué punto la máquina toma una decisión y en qué punto el ser humano es donde actúa eso, desde un punto de vista legal, desde un punto de vista sociológico, desde un punto de vista filosófico, porque en el fondo las máquinas no deberían tener la responsabilidad de tomar esos valores. Y eso es básicamente lo que está pasando en tecnología. Pero para entrar un poco en detalle, lo que queremos hacer acá es mostrarle un banco digital. ¿Por qué un banco digital? Porque un banco digital básicamente tiene una estructura mucho más light, aplica muchas de las cosas de lo que es GenAI, inteligencia artificial, de una manera diferente. La idea de conversar con Adriana es que nos cuente un poco este gran o fantástico experimento de lo que es Banco Neon. Adriana va a hablar en portugués, si necesitamos hacer traducción simultánea, lo podemos hacer. Yo hablo portugués si tienen alguna aclaración, pero me prometió Adriana que va a hablar despacio. ¿Okay? Y yo creo que el portugués da para entenderse si se habla despacio. Adriana, bem-vinda. Sim, muitas Prazer. graças. Já falamos um pouquinho da termo geral. Então agora eu te quero fazer algumas perguntas, ok? Sim. Eu vou fazer a pergunta em espanhol, ok? Mas você já tem a pergunta que falamos que é em português. Perfeito. La primera pregunta, y creo que es interesante para la audiencia. Tú trabajaste 15 años para Banco Itaú, ¿ok? Entonces trabajaste en el modelo tradicional de la banca. Hoy día me gustaría escuchar desde tu perspectiva, ¿cuáles son las mayores diferencias entre un banco tradicional, inclusive aquellos que están tratando de ir a la digitalización usando bancos digitales, que todavía tienen mucha parte operativa, como conversábamos del banco, y el banco digital como un banco Neon? Sim. Bom, muito prazer estar aqui, falar um pouco da experiência do Banco Neon e volto um pouco para contar esses 15 anos de Itaú, como que foi essa experiência e depois a gente fazer uma comparação. Comecei no Itaú em 2000, no bug do milênio, isso entrega um pouco a idade, né? Até 2015, então entrei na área de tecnologia, depois segui para a área de processos, passei por várias áreas, vários segmentos dentro do Banco Itaú, para poder revisitar processos. Me formei Green Belt, Black Belt lá. Então, uma comparação é toda a estrutura de um banco tradicional
perante os processos. Então, as coisas são muito mais amarradas, né? É uma estrutura que você consegue permear mais verticalmente do que horizontalmente. E na Neon, entrei em 2019, estou há 5 anos, e pude implantar a área de processos e qualidade. Então, o Banco Neon começou desenhando produtos já com alinhamento de processos, né? Já com toda essa estrutura de entendimento do melhor fluxo lean, enxuto possível, né? E mais recentemente, desde 2022, final de 2022, passei a integrar um Neon Shared Services, que é uma área de serviços compartilhados, toda operativa. Então, hoje eu sou responsável por uma área de cadastro regulatório, prevenção à lavagem de dinheiro e cuido também da transformação digital dessas áreas operacionais, back-office, financeiro, e que, comparando, né, um banco digital com um banco tradicional, a gente tem um espírito mais colaborativo, a forma de fazer com um viés muito forte de experimentação. Então, a gente experimenta, se errar, ajusta rápido e seguimos assim, sempre pensando no fluxo mais lean, mais enxuto possível. Es interesante lo que estás diciendo porque en la banca uno de los temas que ha sido tópico crítico durante los 10, 15 años, y en mi experiencia cuando estaba en Bank of America también teníamos el mismo problema, la creación de los silos dentro de un banco tradicional de repente impide esa comunicación. Sí. Cuando me invitaron a participar en el proyecto Symmetric como asesor, una de las cosas que tú acabas de mencionar es lo que más me llamó la atención, la colaboración entre los equipos. O sea, no existen los silos, sino que se trabajan los problemas en equipo. Sí. Y creo que eso es súper interesante. Te quiero hacer un follow-up con respecto a esa pregunta. De las cosas que hemos observado, hoy día el trabajo colaborativo que existen en empresas como Neon o en empresas de FinTech, lo que están llevando es a una competencia de ecosistemas. Sí. ¿Qué significa eso? Que ya no compite el banco A con el banco B, o no son cruzados, sino que sencillamente es la incorporación de muchas distintas empresas en entregar un ecosistema. ¿Cómo ves tú la competencia entre, o en el futuro, o la participación o la colaboración entre um banco tradicional e um banco como Neon? Eu acho que o principal, acho que existem muitas possibilidades de parcerias, mas eu acho que não é competitivo no sentido de o banco tradicional ele tem que entregar uma experiência de um cliente do que ele espera como experiência de produtos e de consumo mesmo de um banco tradicional, enquanto que o banco digital ele também vai pensar em qual é a melhor experiência para um cliente de um banco digital. Então, a experiência para mim é o mais importante e com certeza existem muitas possibilidades, inclusive de parceria, mas eles ambos podem caminhar juntos, não necessariamente existe uma super concorrência de que um vai acabar com o outro, não. Para mim, o mais importante é servir a melhor experiência enquanto banco digital e servir a melhor experiência enquanto um banco tradicional, ouvir o cliente. Ese fue el proof of concept para ver si estamos entendiendo. Levanten la mano los que necesitan traducción simultánea, ¿no? Fantástico. ¿Sí? No, tú no cuentas, George. No, entonces vamos a seguir así, pero de verdad, si necesitan algo nos avisan y nos movemos. Quiero llevarte dentro del contexto de este unicornio, porque es impresionante lo que ha hecho Banco Neon. Tienes un concurrente también gigantesco que ya Sí. se nos arrancó en varios trillones de dólares en Asset Under Management, pero cuéntanos un poco de Banco Neon. Comparte con nosotros quién es Banco Neon, cuál es la estructura. O Banco Neon é um banco feito para o trabalhador brasileiro, né? Okay. Então, ele tem, na verdade, é o primeiro banco, é a primeira conta digital do Brasil,
E serve produtos de cartão de crédito, produtos de transação bancária, como o Pix, como o TED, e também de investimentos. Mas o público do Neon é, de fato, o trabalhador brasileiro, a classe CDE, que muitas vezes não tem acesso ao crédito. E a gente se tornou unicórnio em 2022, numa das rodadas de investimentos que a gente recebeu mais de $1 bilhão, e aí a gente acabou tendo esse valor de mercado e se tornando também unicórnio. Então, é esse o propósito da Neon, né? É criar chances para as pessoas que hoje não têm crédito, que elas tenham e a oportunidade de ter uma conta bancária. ¿Cuántos clientes tienes hoy día? Me llama la atención. Es interesante, más o menos cuántos clientes tienes hoy día. A Neon hoje tem 32 milhões de clientes, um número bastante grande. E se pensarmos que o número de desbancarizados, de não bancarizados no Brasil, é por volta de 30 milhões. Né? Então, é um número bastante representativo e teve um crescimento também bem próspero desde 2016. Mencionaste en el segmento económico que estás trabajando. Dentro de ese segmento, la edad es un tema. Yo creo que toda la banca hoy día está preocupada cómo atraer a los centennials, los millennials y cómo tratamos de atraerlos un poco y cambiar la experiencia. ¿Cuál es tu experiencia en el banco digital al atraer segmentos, pero ahora poblacionales, que tienen menor edad? Centennial, millennial y todas las millennials que siguen para adelante. A Neon, ela tem um propósito muito forte de falar, né, muito com esse público. Então, a gente tem produtos justamente do que a gente chama para caminhos para o crédito. Então, hoje no Brasil o volume também de inadimplentes é de aproximadamente 70 milhões de inadimplentes. 70 milhões. Então, essa pessoa que hoje não tem o crédito, nós temos alguns produtos, por exemplo, o Vira Crédito, que a pessoa pode investir uma quantia em CDB, e isso dá a segurança para que ela tenha um crédito e cada vez mais ela vai conquistando o que a gente chama de caminhos para o crédito. Né? Então, esse é um propósito muito grande de pavimentar isso para o trabalhador brasileiro, que é como a gente fala muito sobre o propósito. Qué interesante. Hablaste también de los no bancarizados, ¿ok? Y creo que es un tema y una responsabilidad para toda la banca en América Latina, y todas las empresas están trabajando para que cada vez exista más gente que tenga acceso, ¿ok? Sí. A todas las herramientas financieras que están disponibles, ya sean digitales o sean las tradicionales. Cuéntanos tu experiencia en Banco Neon para esos no bancarizados y cómo los están atacando. Sim. As ações de marketing do Neon, elas são muito voltadas, de fato, para esse público. Né? Então, desde o contexto do aplicativo, a usabilidade, a facilidade como a gente explica e fala muito também sobre educação financeira. Né? Tem um capítulo, inclusive, no site, sobre 52 semanas para alcançar a independência financeira. Então, isso é muito forte e, normalmente, vamos também em feiras específicas justamente para trazer esse cliente, né, esse desbancarizado, para ele poder ter acesso. Né? Normalmente, é um público que, muitas vezes, ele foi rejeitado pelos bancos tradicionais. Né? Então, ele tem até um sentimento quanto a não usar bancos. Muitos têm. Então, a gente, nas nossas ações de marketing, a gente foca muito nesse público e aonde ele está instalado. Y cuando estamos hablando de no bancarizados en Brasil, más o menos, ¿cuál es la población que tienen target? De não bancarizados, Sim, mas aproximadamente pelo menos 30 milhões de não bancarizados no Brasil. Os cidadãos adultos, sim. Interesante, mucha gente. 30 millones target market, lo encuentro bastante apasionado. Y otros 30 más, estamos hablando de 60 millones vía Brasil. Te voy a hacer una pregunta que probablemente se la están haciendo muchos de los banqueros que están sentados acá. Porque el atraer esos segmentos, atraer los SMB, las medianas empresas, la gente que no está bancarizada, lo que tradicionalmente siguen haciendo su libro contable en un cuaderno,
¿qué los atrae de Banco Neón? ¿Por qué ellos prefieren Banco Neón? Aparte de la preferencia que dijiste que fueron rechazados, ¿qué otra cosa les llama la atención de Banco Neón? No Banco Neon. Bom, eu acho que as taxas também são bastante atrativas, né? Então, o cliente, hoje Neon, ele pode chegar a 150% do CDI, dependendo do prazo que ele aplica o dinheiro. Não tem taxa nem de abertura de conta, nem de emissão de cartão, nem de emissão de segunda via de cartão, né? Então, toda essa facilidade, de fato, é o que a gente tenta movimentar, e a gente vai falar já já sobre a redução dos nossos custos de servir, justamente para poder traduzir em melhores condições nos nossos produtos para esse público. Creo que estamos todos los bancos buscando lo mismo. Bueno, yo me sumo a los bancos por lo de Banco of America, ahora estoy en otra cosa, pero creo que todos los bancos están tratando de montar lo mismo. Hablemos un poco de cómo conociste a Symmetric. Porque Sí. Symmetric es una empresa de data, ustedes son un banco digital, van avanzando a una velocidad que muchas veces el resto de la banca no va, porque a lo mejor no llevan una mochila o un peso tan grande como lo que es todo lo que es la parte operacional de un banco, todas las estructuras y a los reguladores, que son bastante interesantes porque están encima de todo. Entonces, cuéntanos un poco con respecto a Symmetric. ¿Cómo partió el Symmetric? ¿Qué encontraron o qué vieron que necesitavam de Symmetric? Sim. Bom, primeiro eu vou contar sobre o nosso desafio, né? Maravilloso. Então, dentro da área que a gente chama de núcleo de serviços financeiros, a gente tinha um time muito focado em atividades manuais, despadronizadas, né, muito Excel, as pessoas fazendo ali as conciliações em Excel, e uma necessidade muito grande de um crescimento, como eu comentei, né, do número de clientes e de transações. Então, para vocês terem uma ideia, quando eu entrei na Neon, a gente fala Neon porque a gente chama de conta digital, né, mas podemos chamar de Banco Neon também, tinha pouco mais de 2 milhões de clientes, né? Hoje a gente tem 32 milhões de clientes, então foi um crescimento muito rápido. Em 2022, quando estávamos buscando soluções como a Symmetric, ano a ano a gente crescia em mais de 200% no volume de transações, no volume de carteira de crédito. Então, o modelo que estava estabelecido não funcionava mais e precisávamos buscar outros caminhos. Me quedé con la idea de buscar otros caminos. ¿Por qué buscar otros caminos? Eso era para poder llevar la velocidad que estaba creciendo, porque me estaba hablando de un crecimiento que es casi exponencial. Sim. Além de trilhar, não bastava só atuar sobre a nossa ineficiência naquele momento. A gente tinha que pensar no futuro, justamente porque o volume de transações ele estava crescendo muito rápido. E a gente tinha também uma concorrência com o desenvolvimento interno da área de tecnologia. Então, tinham concorrências com outros produtos que precisavam ser lançados, com toda a parte regulatória, que sabemos bem que demanda o time de tecnologia, Open Finance, né? No Brasil a gente trabalha muito forte para essa evolução. Então, precisávamos de uma solução que nos desse autonomia. Então, o nosso desafio estava estabelecido, processos manuais, baixo valor agregado, né? Fazendo coisas que demoravam muito para serem executadas, sem padronização, dependendo muito das pessoas, porque se a pessoa sai de férias, de vacaciones, outra não saberia fazer aquela mesma conciliação ou aquele mesmo processo. Então, esse era o nosso cenário, nosso desafio, e a nossa missão era reduzir o custo de servir, sempre gerando eficiência. E aí a gente conheceu a Symmetric. O sea, en base a la automatización, lo que estabas tratando de buscar es mayor eficiencia operacional, básicamente dentro. Cuéntame una cosa, porque gracias por las palabras, bonito, pero cuéntame un poco la parte estratégica Sí. desde el punto de vista de un banco digital.
¿Cómo fue esa organización estratégica que tuviste que mover dentro? Sim. ¿Fue complicado o por el efecto de la colaboración también se facilita? Foi interessante. Ok. A primeira coisa, quando conhecemos a Symmetric, fizemos uma POC. Duas, aliás. Duas provas de conceito. A primeira foi de uma linha de produto mais fácil, simples, era um produto de recarga de celular. E, além de ver o resultado dessa conciliação, né, desse trabalho, queríamos observar o quanto rápido a Symmetric executava essa POC. Né? Justamente para garantir que o no-code também era too easy. Não bastava ser no-code, tinha que ser too easy. Fomos felizes nessa primeira POC, nessa prova de conceito. Bateu todos os números, bateram, né, exatamente como a nossa conciliação manual. Então, escolhemos um segundo produto, que era o CDB, que é um produto de investimentos, que haviam várias camadas para fazer essa conciliação. Então, aplicação, resgate, movimentação, rendimentos, né? E queríamos observar novamente o quão rápido a Symmetric conseguia executar, porque se demorasse muito, teríamos o mesmo problema do nosso desenvolvimento interno. A solução é boa, mas demora para implantar, para automatizar. E ficamos surpresos, porque também com muita rapidez, muito tranquilo de fazer essa POC, né, esse teste, na verdade. Então, partimos para solicitar a quase toda a Neon que avaliasse, estou exagerando, mas muitas áreas, jurídico, segurança da informação, compras, compliance, para avaliar a ferramenta. E foi interessante, porque estávamos quase fechando o contrato, e aí falei, agora eu quero perguntar para os desenvolvedores, que é o meu time de tecnologia, se valeria a pena, o que eles achavam da ferramenta, porque eu pensei, esses caras vão falar tudo que eu não quero ouvir, porque eles não querem, né? O time de tecnologia prefere a implantação interna, prefere o desenvolvimento interno. E fui muito surpreendida, porque a gerente de projetos, ao conhecer a Symmetric, me falou, mas isso é uma Ferrari. Aí eu falei, poxa, agora eles vão aumentar o preço. Então, essa foi um pouco da estratégia, fazer os testes, a prova de conceito e escutar o máximo de pessoas que pudessem avaliar 360, né, todo o entorno da ferramenta. Até temos certeza para contratar. Qué interesante. Solo para aclarar, no propaganda, pero la herramienta Symmetric trabaja con no-code. No-code significa que es una herramienta que está diseñada para usuario final, entonces ocupas muy pocos recursos de IT dentro de la institución. Y es el usuario final, la ventaja que tiene es que él va creando los otros procesos que quiera hacer, sin la necesidad del acompañamiento que tienen algunas compañías, donde tiene que estar pagando extra para estar yendo cada vez que se crea una cosa nueva. Entonces, eso fue una gran diferencia y no fue un Ferrari caro. Pero cuéntame una cosa, porque creo que es interesante para la audiencia entender el proceso de implementación dentro de un banco digital versus tu experiencia con un banco tradicional. ¿Viste alguna diferencia dramática? Sim. A minha experiência num banco tradicional me criou algumas preocupações, que foi bom. Porque naquela época contratávamos alguns fornecedores, fazíamos ali um onboarding, a capacitação inicial, mas não era tão profunda. Então, vivíamos reféns desse fornecedor, porque depois de implantado aquela ferramenta, aquele sistema, pagávamos horas homem, consultoria, para continuar executando, parametrizando o que precisava ser feito. E o custo disso aumentava muito. Então,
com esse conhecimento, na Neon fizemos questão, embora tivéssemos um backlog de bastante produtos a conciliar, a automatizar, fizemos questão de investir na capacitação do time. Isso foi essencial. Então, vendemos isso para o time, com uma mudança de mindset, de agora não é mais um trabalho de pegar uma planilha e outra e procurar divergências, mas evoluir para que essas pessoas tivessem também o conhecimento e a capacitação para parametrizar as regras, desenhar um fluxo e colocar esse fluxo dentro da ferramenta, justamente para a gente ter o que mais precisava, a autonomia, porque eu não quero pagar horas homens da Symetric. E nunca fui cobrada, de fato. Então, essa foi a nossa principal estratégia. A gente tinha bastante pressa, necessidade de implantar rápido as linhas, meta para bater, mas fizemos questão de, calma, primeiro vamos capacitar o time, fazer um onboard e vender isso também, né, para o time, no sentido deles pegarem um certificado, postarem no LinkedIn, eu sou certificado Symetric, enfim, para que eles vissem também valor naquele movimento que estávamos fazendo, né? Então, essa, para mim, foi a principal diferença de estratégia e que foi muito bem sucedida, porque já vou antecipar um resultado. O meu time, né, o time de operações que recebeu todo esse treinamento, parametrizou 6 vezes mais linhas do que a Squad, do que a área de tecnologia. Então, ao final desse primeiro semestre, a Squad, a área de tecnologia, colocou 6 produtos e os nossos colaboradores colocaram 36. Então, foi o primeiro grande resultado que a gente conquistou, que foi a agilidade na implantação dos produtos. Me encanta, porque en el fondo usaste tecnología para hacer todo el improvement que necesitabas y eso te apoya a ese crecimiento exponencial que han tenido ustedes. Es súper interesante. Es interesante también lo que mencionaste con respecto a la educación de la gente antes de. Sí. Porque eso te acelera bastante los procesos. La gente van a ver muchas conversiones de aquí para el frente. Sí. Van a ver muchas posiciones que van a tener que trabajar en forma más estratégica o dedicar los recursos. Esa liberación de recursos, si no hay una educación, si no hay un conocimiento previo, se pierden y pierdes talento ahí. Qué interesante lo que hiciste. Te quiero hacer una pregunta. Si miras hacia atrás, ¿ok? ¿Qué pasó? ¿Cuál fue el gran cambio? Nos contaste ya un crecimiento exponencial, nos contaste que en términos de proceso multiplicaste casi por 6 veces lo que estabas haciendo. Pero en retrospectiva, ¿qué piensas de lo que fue versus lo que tienes hoy día? Em termos de resultados, Sim. você diz sim. Foi interessante porque, além da área de conciliação financeira, transações financeiras mesmo, de todos os produtos, cartão de débito, crédito, Pix, nós tínhamos também uma área de cadastro, que eu comentei, que eu tinha a mesma dor, que era conciliar dados de clientes para mandar para o Banco Central. E a gente viu na Symetric também a oportunidade de conciliar dados não transacionais, dados de clientes, né? Então, expandimos o uso. Hoje a gente faz conciliação das atualizações cadastrais de clientes. Temos uma área também de folha de pagamento. Conciliamos a folha de pagamento também dentro da Symetric. E como resultados, a gente teve um ganho de mais de 300% de eficiência, reduzimos 70% do tempo de execução, então 3 vezes menos, né, do que eu levava antes para fazer uma conciliação. Comecei a fazer em 70% de redução. E o que os executivos mais querem saber, né? Tivemos uma redução de 16% no nosso custo de servir. A gente mede o nosso custo de servir total de valores pagos a fornecedores, mais payroll, né, que é a folha de pagamento. Então, se a gente comparar
janeiro de 23 ou começo de 23 para esse final de 24, reduzimos em 16%, absorvendo todos aqueles incrementos, aumentos de transações que eu comentei. Wow. Gracias por esas lindas palabras, te lo agradezco, para que no parezca venta de Symmetric, ¿no? Este foro. Mencionaste PIX. Sim. Y la semana pasada tú y yo participamos en un evento en Sao Paulo, donde habían como 3.500 personas. Tú hiciste una palestra en la mañana, a mí me tocó una en la tarde y gentilmente participaste en la de la tarde. Sí. Y estuvimos hablando de PIX y DREX. Sim. Creo que PIX es un fenómeno que ya revolucionó Brasil. Sim. ¿Okay? Y cambió dinámica y se asustaron muchos medios de pago y canales porque PIX iba a matar a las tarjetas de crédito. Al final no pasó, hay espacio para que convivan todos los... Pero cuéntanos un poco PIX dentro de Banco Neon, cómo lo tomaron, cómo lo echaron para adelante. O Pix, ele de fato é o carro-chefe, porque o cliente Neon de fato usa o Pix muito, né? É a principal transação, o principal volume de transação hoje na Neon é o Pix. E a gente tem um produto do Pix chamado Pix Crédito, que o cliente pode fazer um Pix integral no valor que ele quiser. O recebedor vai receber aquele valor integral, mas o cliente Neon vai pagar na fatura do cartão de crédito, né, na fatura da tarjeta. Então, e ele pode dividir em 2, 3, 4, 5. Então, hoje, muitos novos produtos estão sendo pensados a partir do Pix, né? Então, tem o Pix Crédito e outras derivações mais que podem vir. Mas, hoje, foi uma revolução mesmo, digital muito grande, a entrada do Pix dentro do Brasil, enfim, e é o carro-chefe, né, o principal produto hoje da Neon. Fíjate que estás mencionando algo que es sumamente atractivo para toda la economía, porque tú estás trabajando en un segmento que no es normalmente el segmento que apuntaba a las bancas tradicionales y todo, sino que se sale un poco de ahí, es donde han apuntado los inicios de los wallets, ponte tú a traer esa gente, pero Pix solucionó un problema para ese segmento. Sí. Y tú lo estás implementando y lo estás trabajando. Debe pasar lo mismo con las diferencias de edad, es más fácil que un centennial trabaje por Pix, usan mucho débito en vez de crédito, se funciona distinto, pero en tu visión, porque está saliendo algo automatizado ahora en Colombia, que lo está tirando el gobierno de Colombia, México está trabajando algo y hay varios otros países que ya están mirando una solución. ¿Es exportable la solución Pix? Porque yo te voy a confesar algo, en Argentina el otro día hay unos brasileños pagando con Pix. Entonces ya en Argentina hay una adopción del uso de Pix como el canal de pago. ¿Eso es más exportable? Sim, e eu acho que muitos bancos da América Latina estão mirando, né, estão olhando para essa solução. E a América Latina está perdendo dinheiro, inclusive, porque eu fui para Mendonça recentemente e toda a minha viagem foi paga no Pix, numa conta digital do Brasil, a agência da Argentina recebendo numa conta brasileira via Pix, porque instantâneo, garante, né? Então, acho que é super exportável, mas muitos países já estão antecipados, né? Já estão evoluindo. Acho que a própria Argentina, no Transferência 3.0, com QR Code, acho que esse é o caminho mais próspero, porque, de fato, é 24/7, ele não tem a inoperabilidade de uma TED, né, enfim, ou de um boleto demorado. Então, precisa urgentemente ser exportado, né, porque outros países já vêm trabalhando muito forte com os benefícios do Pix através das contas do Brasil. Creo que le diste un buen tip a todos los banqueros que están acá, o sea, hay que mirar cómo construir sobre plataformas que están creciendo y el ejemplo de Pix es interesante lo que dices, tú pagaste todo, en Argentina se está pagando, en otro lado, entonces puede ser algo que nos beneficia a todos. Oye, nos quedan 6 minutos 40, te quiero agradecer, Adriana, pero quiero abrir a
a toda la audiencia que está acá, si tienen alguna pregunta específica, algún tema. ¿O están todos dormidos? ¿Están tomando desayuno? Pero bueno, allá hay una pregunta. Sí, buenos días. Quería consultarle la inteligencia artificial y el mayor impacto en algún proceso o en algo que hayan aplicado en Neon Banco. Perfeito. Usamos inteligência artificial, na verdade, uma assistente da inteligência, inclusive com a Symmetric, para essa revisão da parametrização dos fluxos. Então, hoje, o colaborador, ele faz a parametrização com as camadas de conciliação e ele pede para essa assistente revisar se é a melhor forma de conciliação para que a gente consuma menos gigas. E com isso, a gente disponibilize outras linhas para conciliar. Então, podemos usar tanto para a revisão do que foi implantado, como para a implantação. Estão aqui as minhas bases, me dê qual é a chave primária e me indique qual é o melhor modelo de conciliação a ser feito. Pode ser usado. O time poderia usar da primeira vez, mas eles querem fazer. Né? Eles querem que a inteligência artificial avalie se o que ele fez está ok, mas existe também a possibilidade, eu tenho esse produto, base 1, base 2, me dê quais são os campos, as chaves para fazer essa parametrização. Dentro da ferramenta da Symmetric, hoje a gente tem esse assistente de IA. Dentro da Neon, a gente já está avançando com outras tecnologias também, como chatbot, né, como auxílio em subsídios jurídicos, em atualização cadastral. São alguns dos exemplos que já estão começando a aparecer dentro da Neon, a executar com IA dentro da Neon. ¿Alguna otra pregunta? Allá hay una. Acá al fondo. Buen día. Buen día. Aquí hay una consulta. Usted habló de que tuvo un crecimiento de 2 millones a 30 millones. ¿En cuánto tiempo y cómo fue la reacción del mercado, o sea, dentro del banco? Sim, em 5 anos, porque eu entrei na Neon em 2019 e esse era o cenário de pouco mais de 2 milhões de clientes. E hoje, 5 anos depois, 32 milhões. A Neon faz questão dos 32 milhões de clientes com a conta aberta, né? Acho que esse foi um movimento muito forte de todo o investimento que a gente recebeu e muito próspero, trabalhando com metas também bastante rigorosas neste caminho do crédito. Então, hoje o nosso funding é um FDIC, é um fundo de investimento para a gente poder ter mais autonomia para dar crédito para a Neonzada. A gente chama os clientes da Neon de Neonzada, justamente para que o cliente que abre a conta na Neon, ele está interessado em ter crédito. Ele não está só interessado em ter a conta digital. E muitas vezes ele está dentro daquele cenário que eu comentei, no cenário dos 70 milhões de inadimplentes. Mas a gente consegue trazer ferramentas para que ele conquiste o crédito, né? Então, traga a sua folha de pagamento, pague o boleto, guarde o dinheiro. Então, é toda uma série de ações para que em pouco tempo ele conquiste o crédito, seja por empréstimo, por cartão de crédito ou por consignado, né? Que é um empréstimo via folha de pagamento. E assim a gente conquistar mais clientes que eles vêm interessados no crédito. Um pouco desse caminho. Allá tenemos otra pregunta. Muy buenos días, muy interesante. Y mi consulta es, ¿cómo pueden los bancos gestionar los riesgos asociados al uso de la inteligencia artificial, como la seguridad cibernética o el sesgo en los algoritmos? Eu acho que eu não entendi. A ver, un poco de teoría te voy a dar de lo que estuvimos.
Hoy día uno de los trabajos más grandes que está haciendo la banca, y Giorgio lo mencionó en una de las exposiciones, es el tema de cybersecurity. Lo que puede hacer inteligencia artificial en ese contexto es revisar y mirar con el algoritmo que se crea en forma mucho más rápida y frecuente de lo que normalmente podría hacer un ser humano. Entonces, todas las aplicaciones que hoy día están trabajando hacia el cybersecurity van enfocados a esa revisión y esa repetición que cuando la detecta el banco ya puede ser tarde. ¿Okay? Cuando hay un bombardeo de un hacker sentado en Ucrania, en Rusia, donde sea, y te empieza a tirar por segundos cosas para tratar de destrabar una llave, ¿okay? La inteligencia artificial hoy día o el machine lo que puede hacer es identificar ese patrón en forma más rápida y puede bloquear. ¿Okay? La verdad es que el mayor challenge que viene ahora, y esto es para que no es para asustar a la banca, sino que tiene que estar todo el mundo preocupado, es lo que se llama la computación cuántica. Porque la computación cuántica va a cambiar la velocidad de proceso en la cual tú puedes recibir los ataques. Y eso es lo que está trabajando toda la gente dentro de lo que es la academia para poder entender cómo contraatacas eso. Porque velocidad cuántica es trabajar a velocidad subatómica. Los cambios que van a venir con la computación cuántica son tan dramáticos como que te va a llevar, por ejemplo, a rediseñar todo lo que está hecho hoy día con los parámetros de Windows, donde vas abriendo distintas ventanas. Hoy día toda la banca o todos los proveedores de información tienen la información en forma interna. Entonces tú no tienes que digitarla de nuevo, sino que automáticamente va a entrar. Desde el punto de cybersecurity, imagínate lo que significa que yo te hago un ataque, tú tienes la información y yo la puedo levantar de forma rápida. Eso es lo que están trabajando, o sea, mejorar ese algoritmo para que cuando entre la velocidad de la computación cuántica pueda actuar más rápido. Okay. Fim del tiempo. Ok, se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias. Gracias, Adriana, por participar con Graças, nosotros. graças a todos.